Gravando. Bom dia, alunos, de novo. Bom, vamos continuar o nosso conteúdo, a nossa programação do terceiro trimestre do segundo ano da Escola Parque Gávea. Lembrando que essa é a quarta ou a quinta aula de termometria, né? Onde a gente começou falando de termologia, o que era termologia, definimos termometria, dilatometria, calorimetria, estudo do gás, termodinâmica, falamos um apanhado geral conceitual. Nesse apanhado geral conceitual, nós fomos falando a diferença entre temperatura e calor, o que é temperatura, que é o estado de agitação molecular, o estado de agregação, né? Da questão dos graus de liberdade e tal, o que é calor, a diferença entre um e outro, como é que eles conversam, como é que eles como é que eles se diferenciam, né? É muito importante essa parte. E aí, eu vou só compartilhar minha tela aqui. Compartilhar a tela, iniciar a transmissão. Compartilhando. Bom, e aí definimos temperatura, falamos o que é um termômetro, demos exemplos de termômetros, falamos do termômetro tradicional, aquele com mercúrio, onde a agitação molecular faz com que ele dilate, nessa dilatação vai ocupando espaço, abarcando, né? Eu fiz um exemplozinho, um desenhozinho meio bonitinho aí, né? Meio feio, mas tudo bem. E aí, falamos do exemplo do termômetro de infravermelho, aquele que é aquela pistolinha, né? E nesse momento de Covid, nós estamos, quando você vai em alguma loja, algum mercado, algum departamento, alguma farmácia, fica aquele funcionário com aquela pistolinha de termômetro apontando assim para você, né, que mexe a temperatura aqui ou aqui. Falamos um pouquinho, né, de leve, assim, como é que funciona. E aí entramos na questão das escalas termométricas, nas escalas de temperatura, onde definimos as escalas Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin, né? Mostramos que algumas são escalas graduadas, outras não é uma escala graduada, né? Falamos a Kelvin, ela é também conhecida como a escala, assim, ela é a escala do Sistema Internacional e ela também é conhecida como escala absoluta. Quando alguém falar em escala absoluta, você já sabe que é Kelvin. Considere a escala absoluta a seguir, blá, 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 blá. Você sabe que aquele problema está falando da escala Kelvin, sacou? Ele vai falar isso na linha ali, no meio da frase. Bom, demos alguns exemplos, demos algumas pesquisas em conjunto, né, sobre as temperaturas mais baixas e mais altas, já em cidades e em laboratórios, né, em ambientes naturais e ambientes artificiais. Nos ambientes naturais, né, nós já vimos que na Sibéria tem uma temperatura, uma cidade que já chegou ao recorde de uma temperatura de menos 69 graus Celsius. Porra, é absurdo isso, né? A gente não tem nem como saber como é que é isso, né? E a cidade mais quente foi nos Estados Unidos, eu acho, a temperatura de mais 59, né? Que é o Vale da Morte, Deserto da Morte, algo do tipo assim, não lembro o que é o nome. E artificialmente, laboratórios. E laboratórios chegou próximo de menos 273, próximo, né? Não chegou nisso, de acordo com a física clássica. E a temperatura mais alta, tipo, o limite, o céu é limite, né? Porque depende do material, depende de uma série de coisas. Bom, a partir disso, a ideia, eu falei, poxa, pega a fichinha de conteúdo teórico, tenta pegar a fichinha de exercícios e tenta começar a fazer. Eu queria justamente para você ter aquela lida anterior, para ganhar aquele conhecimento prévio. Alguns já viram esse conhecimento antes, no ano, outros não viram. Eu estou partindo do ponto que ninguém sabe nada, né? Mesmo sabendo que alguns sabem já alguma coisa, a gente construindo junto isso. E nós não chegamos a falar ainda da relação entre as escalas. Mas algumas pessoas já pegaram a fichinha, já começaram a fazer, eu sei disso, tá? Mas a minha ideia de hoje, justamente, é mostrar essa relação matematizada, que é a relação entre as escalas termométricas. Entre as escalas e vamos fazer uma experiência mental, como se fosse um laboratório, como se estivéssemos no laboratório. Falando o seguinte, se eu tenho aqui na minha mão agora 3 termômetros, eu tenho 3 termômetros que são termômetros diferentes. São termômetros diferentes, tá? E a ideia é a seguinte,
eu não sei, eles estão certinhos, funcionando, não sei o que eles medem, se é Celsius, se é Fahrenheit, se é Kelvin, se é escala Clarice, se é escala Luísa, se é escala Laura, pode ser uma escala de cada uma. Cada uma tem um termômetro, inventou um termômetro, é delas. Elas fazem o que elas quiserem, o termômetro delas, né? E aí, eu quero comparar esses 3 termômetros agora, eu quero comparar eles. O que eu posso fazer experimentalmente agora? Agora, sim, sem saber nenhuma relação, sem saber qual é a escala. Vocês sugerem alguma comparação? O que é isso? E aí? Ué, é válido você comparar com um Kelvin? Não, eu não falei que é Kelvin, não falei que é Celsius, nem falei errado. Eu quero comparar 3 termômetros aleatórios. Você pode comparar essa medida com o Kelvin? Tipo, você tem um outro termômetro? Não. Ué, é só colocar lado a lado. Qual o maior, qual o menor? Não, mas lado a lado o quê? Fisicamente, tamanho assim? É. Isso foi do mesmo tamanho? Aí eu sinto muito. Eu posso medir o mesmo objeto, a mesma substância que tem a mesma temperatura com os termômetros diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui a minha garrafa de água, meu copo de água que está gelado. Eu coloco meus termômetros nele e vou medir. Pô, o termômetro A tem tanto, mede tanto. O termômetro B mede tanto, o termômetro C mede tanto. É a mesma temperatura, só que com unidades diferentes. Então, eu fiz uma primeira comparação. Uma segunda comparação, eu posso pegar uma outra substância que tem outra temperatura. O meu café que eu já bebi, vamos supor que esteja quente, tá? E comparei. Então, o que eu fiz? Eu coloquei os 3 termômetros em um ambiente um pouco mais frio, que tem a mesma temperatura, e outros 3 termômetros em um ambiente mais quente, que tem a mesma temperatura. Com isso, eu posso comparar esses termômetros, né? Se fosse experimentalmente agora a gente fazendo. Então, a ideia para comparar os termômetros conhecidos, que são o Celsius, Fahrenheit, Kelvin, partindo do ponto que você não sabe essas relações ainda, alguns já sabem que vieram do 9º ano, mas vamos supor que você não saiba isso. Como é que você vai comparar? Eu vou pegar o termômetro do Celsius, o de Fahrenheit e o de Kelvin e vou medir a mesma coisa. E que coisa é essa? A gente pode pegar uma temperatura comum, uma temperatura conhecida. Por exemplo, a água fervendo. Bota a água para ferver na pressão atmosférica, no nível do mar. Na pressão atmosférica de 1 atm, no nível do mar, por exemplo. E no nível do mar, você sabe que a água ferve a quantos graus Celsius? 100, né? Ah, mas como assim no nível do mar ela ferve a 100 graus Celsius? Até o Theo complementou aí no chat. Como assim? Uai, se você aumentar a sua altura, se você, por exemplo, pegar aqui, ó, no nível do mar, se você aumentar a sua altura, o que é pressão atmosférica? Seria a relação entre força área da quantidade de ar que existe na atmosfera. Então, por exemplo, quanto maior a altura, menor a pressão atmosférica. O que isso quer dizer? Que a pressão atmosférica aqui, no nível do mar, é uma coisa, sei lá, é 1 atm. Se você estiver em Petrópolis, a pressão atmosférica é menor. Então, aqui, no nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius, mas em Petrópolis, ela ferve a 96 graus Celsius. Quanto maior a altura, menor a pressão atmosférica. Gente, se você for, por exemplo, no lugar muito mais alto, até um lugar que eu conheci que até alguns comentaram que também já foram, no Atacama, no deserto do Atacama, tem uma região chamada Geysers, né? Que ela fica a 5.400 metros de altura, é muito alto, né? E a água ferve lá, ela é muito mais alta. A pressão atmosférica é bem menor. E se é bem menor, a água ferve a menor temperatura. Ou seja, lá, a 80 graus Celsius, a água está fervendo. E isso é muito legal, né? Você vai ver que quanto mais alto, menor a temperatura de fervura da água, né? Então, vamos lá. Eu falei isso para poder mostrar para vocês o seguinte, ó. Apaguei aqui. Que para eu comparar as escalas de temperatura, eu tenho que ter, vamos lá, a água fervendo ao nível do mar, tantos graus.
o gelo virando água, o gelo fundente ou a água em solidificação. Na escala Celsius são 0 graus, então é igual a 0 grau, né? Então, uma tabelinha aí meio conhecidinha, onde eu comparo as temperaturas de fusão do gelo ou de solidificação da água com a temperatura de ebulição da água, né? Ou de condensação do vapor, tá? Então, assim, e você sabe, a Hotel até comentou, tem um experimento que a gente fez que foi usar uma seringa para criar uma pressão muito pequena e fazer a água ferver a uma temperatura ambiente. Fizemos no 9º ano. Pô, muito maneiro isso, cara. Não é? E isso foi tanto em física e química, ou foi só em física e química, ou foi em junto? Como é que foi? Porque isso, cara, isso conversa muito com física, trabalha também um pouco com química, com até a própria biologia, né? É bom que essa matéria, assim, é tudo ciência, tá tudo no mesmo pacote ali, né? É muito maneiro, Théo. E aí, cara, você tem que saber, foi em química, no laboratório. Não, perfeito. A parte do laboratório de química é muito maneira, cara. Essas temperaturas você tem que saber. Tem que saber? Tem que saber. São as temperaturas de fusão do gelo, nas 3 escalas, e a temperatura de ebulição da água nas 3 escalas. Você tem que saber essas temperaturas. E, cara, e a comparação é uma matemática básica, é uma matemática simples, tem várias maneiras de fazer, de comparar. Você pode fazer do jeito que você quiser, tá? É livre, ninguém está preso a fazer de um jeito específico, não, fala sério, né? Mas, uma comparação, você sabe que se 0 graus Celsius é igual a 32 graus Fahrenheit, que é igual a 273 Kelvin, e que essas temperaturas aqui que estão com a incógnita também são as desejadas, também são as mesmas temperaturas, com unidade diferente, a relação numérica entre a Celsius e 0 vai ser a mesma proporção entre Fahrenheit e 32. E essa variação, essa diferença de temperatura vai ser proporcional também à temperatura, ao conjunto todo, né? Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, se eu quisesse, por exemplo, fazer uma relação entre Celsius e Fahrenheit, é uma comparação simples, que você já sabe, né? Mas vamos lá, passo a passo. Eu comparo esse intervalo de temperatura. E nesse intervalo de temperatura, eu vou ter a maior temperatura menos a menor temperatura. Então, vai ficar C menos 0 está para 100 menos 0. O que eu fiz? Na escala Celsius, eu peguei esse intervalo, peguei e dividi por esse intervalo. Vou fazer essa mesma relação matemática com a escala Fahrenheit. Então, a maior menos a menor. F menos 32 está para 212 menos 32. E a ideia é uma simplificação matemática. Nessa simplificação vai ficar como? C sobre 5 igual a F menos 32. Sobre 5 não, eu até adiantei o processo matemático, né? C sobre 6 é igual a F menos 32 sobre 180. Eu posso simplificar aqui por 10 por 10, tá? Simplificar por 2, dá 5. Por 2, dá 9. E chegar em C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Aí sim, essa é a relação entre Celsius e Fahrenheit. Professor, eu quero escrever de outra maneira, só porque eu quero, porque eu faço o que eu quiser na minha vida. Tudo bem, sem problema. Se eu pegar esse 9 que está dividindo aqui, eu posso passar para o outro lado multiplicando. E quando eu passar multiplicando, eu vou ter o quê? Eu vou ter 9... Vou escrever aqui, calma aí. Eu vou ter de outra corzinha para ficar didático. Eu vou ter 9C sobre 5 igual a F menos 32. E se eu pegar 9 e dividir por 5, dá 1,8. Então, eu vou ter aqui 1,8C. Eu posso passar esse menos 32 para lá, vai ficar mais 32. Mais 32 é igual a F. Gente, é uma outra maneira de escrever a mesma coisa, tá, gente? Ah, senhora, o que você prefere? Eu prefiro isso aqui, cara. Porque vai ter a matemática bem simples
e normalmente vai cortar um monte de coisa. Você vai ver, tá? Mas é até o critério. É a mesma coisa, tá, gente? Esses dois quadradinhos são iguais, só que escrito de uma maneira diferente. Ah, eu quero exemplo. Então, toma ali exemplo. 20 graus Celsius são quantos graus Fahrenheit? O que você faz? Você coloca aí e faz a conta. No lugar do C, que é o que eu tenho, você coloca o 20. Vai ficar 20 sobre 5 igual F, que é a minha incógnita, que eu quero saber, menos 32 sobre 9. Aí você vai dar matemática, isso simplifica aí, ó. Cortou, deu 4, deu 1. Esse 9 que está aqui dividindo, você passa para lá multiplicando, vai ficar 4 vezes 9 é igual. Ou então, ó, passa esse menos 32 para lá, vai ficar mais 32. Isso é igual a F. 4 vezes 9 é 36. 36 mais 32, 68. Então, F é igual a 68 graus Fahrenheit. Ou seja, 20 graus Celsius é igual a 68 Fahrenheit. Pô, professor, que mágico. Já sei que eu vou fazer todo dia que eu for viajar. Ao invés de usar o aplicativo para transformar a temperatura, eu vou pedir um papel e uma caneta e vou fazer essa conta. Para toda vez que eu estiver viajando, eu lembrar de física. Porra, lógico que não, né? Tá doido. Gente, o aplicativo, qualquer celular, qualquer termômetro na rua tem as duas versões de temperatura Celsius e Fahrenheit. Quando o país, tipo Estados Unidos, alguns lugares do Canadá, alguns lugares da Inglaterra, né? Alguns lugares da Alemanha, utilizam Fahrenheit. Eles mostram as duas. Você não precisa ficar fazendo conta. A ideia é você entender esse passo a passo para entender o funcionamento. Você precisa fazer a conta na escola, sim, bem-vindos à escola. Mas, para a vida real, é você entender que essa temperatura ela é comparada com duas temperaturas conhecidas, né? Mas por que a gente não pode usar só uma regra de 3? Porque eu estou falando da variação de temperatura, não é pergunta nem um pouco boa não, tá? É pergunta muito inteligente, inclusive. Porque eu estou falando da diferença de temperatura, né? Então, eu vou considerar a quantidade de números que eu tenho aqui. Por exemplo, indo na sua pergunta, eu vou abrir aquela escala de temperatura que a gente já mostrou, né? Na aula passada. E, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Mas assim, olha, calma, aquela conta que você fez era só para ver a relação entre Celsius e Fahrenheit, né? Não é como calcula, né? Não, é só para saber a relação entre Celsius e Fahrenheit. Assim, a quantidade, tantos graus Celsius são quantos Fahrenheit. É só para poder comparar. Né? Só isso mesmo. Por exemplo, na fala da Luísa também, se eu comparar o mesmo termômetro, dois termômetros diferentes, com as mesmas diferenças, na escala Fahrenheit, que é a última, na terceira aqui, ela tem um espaçamento maior entre cada número. Você vai ver que na esquerda eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. 0, 10, 20, né? Da direita, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, para o mesmo intervalo, na escala Celsius, eu tenho mais números. Ou seja, o espaço entre cada número é maior, né? Então, assim, a ideia é o seguinte, ó. Aqui, comparando essas duas, aqui tem mais números, tem 180 números, né? Tem uma variação de 180 numerozinhos, né? Tanto que quando eu faço essa subtração aqui, ó, então, uma regra de 3 simples não vai funcionar nisso aí. Na letra D, vai ser uma regra de 3 simples, você vai ver. Que eu vou comparar variações. Aí eu vou chegar ali logo, tá? Então, assim, para eu comparar as duas escalas, é só ter os valores de ponto de fusão e ebulição. Agora, por exemplo, professor, eu quero comparar Celsius e Kelvin. Então, ó, entre Celsius e Kelvin. Cara, essa aí você nem precisa fazer conta nenhuma. Se você olhar e ver que aqui tem 0 e aqui tem 273, 0 é igual a 273, né? Mas se você reparar também
que a quantidade de números que eu tenho aqui entre a fusão do gelo e a evolução da água são 100 números, e na outra também é a mesma quantidade, então é só somar 273, acabou. Ah, professor, mas eu não sei pensar assim, não. Eu gosto de pensar fazendo conta mesmo, para poder entender a lógica do encaixe da matemática ali. Tudo bem. Ó, vamos fazer essa mesma comparação. Eu sei que essa quantidade de números aqui vai ser proporcional a essa aqui. E a mesma coisa da grande aqui, ó. Então, eu vou fazer essa mesma diferença aí. Vai ficar o seguinte, ó. C menos 0 sobre 100 menos 0. A variação do pequenininho sobre a variação do grande está para... Mesma coisa, ó. K menos 273 sobre 373 menos 273. Eu vou reescrever isso aqui do lado, vai ficar C sobre 100 está para K menos 273 sobre 100. Eu tenho um 100 no lado, 100 no outro, quartocenses. Eu passo esse menos 273 para lá e vou ter o seguinte, que K é igual a Celsius mais 273. Foi exatamente o que eu falei antes. Ou seja, se eu quero 0 é igual a 273. Se eu quero saber qual é a temperatura em Kelvin, o que eu faço? Eu pego o do Celsius e somo 273. Professor, eu quero um exemplo. Toma ali. Aqui, ó. Mesma coisa. 20 graus Celsius são quantos Kelvin? Uai. Eu pego 20 mais 273, que é igual a 293 Kelvin. Tranquilo? Então, para as pessoas que já estão a ver aqui, eu já vi o dedinho balançando, a cabecinha balançando, mas para as outras pessoas que não estão aqui, que tá tranquilo, gente? Dá um ok aí, dá um suave no chat, fala alguma coisa, só para poder dar um... Muito obrigado. Beleza. Tá. Obrigado, Theo. Obrigado, Antônia. E aí, e a todos os outros que eu não respondi, porque eles falaram suave, que eu pedi falar suave. É o código secreto. E aí, dando continuidade a isso, professor, e se eu quiser saber a relação entre Fahrenheit e Kelvin? Cara, é a mesma parada. Você faz uma relação entre as escalas termométricas. Ou então, sugestão, porra, você tem essa e tem essa. Passa para Celsius, e de Celsius, passa para Fahrenheit. Ah, professor, não quero isso não. Tudo bem. Vamos pensar numa relação geral. Como assim? Como assim? Assim, ó. Relação geral. E aí, nessa relação geral, eu vou comparar todos. Comparar como? Eu vou comparar esses números com os outros todos. Vai ficar assim, ó. C menos 0 sobre 100 é igual F menos 32 sobre 180, K menos 273 sobre 100. Eu simplificando aí, ó, o tá, vai dar 5, 9, 5. E vai ficar o seguinte... C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Para quem não visualizou o que eu fiz, como assim igualou tudo? Como assim igualou tudo? Me perdi, professor. Olha, eu vou voltar rapidinho, ó. Olhe esse e olhe esse. Os dois não têm C menos 0 sobre 100? São iguais. Se são iguais, eu juntei tudo e botei tudo no mesmo pacote, né? Colocando tudo no mesmo pacote, montamos uma equação geral. E para, às vezes, a pessoinha que não quer ter todo aquele pensamento de como vai fazer e tal, você pode fazer o seguinte: nessa relação geral, eu quero comparar Celsius com Fahrenheit. Você esquece esse, esquece Kelvin. Eu quero comparar Celsius com Kelvin. Esquece esse. Né?
Eu quero comparar Fahrenheit com Kelvin. Você esquece esse. Pronto. Ou seja, você pode comparar uma com a outra assim, na boa. Tranquilo essa? Essa é tranquilinha também, né? Aí chegou o momento bem interessante. Se eu estiver falando da variação da temperatura, da diferença de temperatura, já, porra, como assim? Como assim variação? Eita, porra, como é? Pô, tá gravando, né? Eita, poxa, né? Como assim na variação de temperatura? Ó, relação entre as variações ou diferenças de não entendi, não entendi. Diferença, variação, você já está falando de diferença. Se um problema for o seguinte, Laura resolveu medir a temperatura no inverno no estado do Rio de Janeiro, a menor temperatura, e pesquisou que em Petrópolis, evitando agora, tá, Laura? A temperatura mínima no inverno chegou a 5 graus Celsius. E pesquisou que a temperatura mais quente no verão foi no Rio de Janeiro, na cidade, 45 graus Celsius. Né? Então, achamos a temperatura mais fria no inverno e a mais quente no verão, beleza? Pegamos duas temperaturas, as do extremo. A pergunta ela perguntou para seus amiguinhos, qual é a diferença de temperatura entre a máxima e a mínima em Fahrenheit? Nada muito complexo, né? Tem várias maneiras de fazer. Os amiguinhos poderiam pegar a temperatura máxima no verão, passar para Fahrenheit, depois pegar a temperatura mínima no inverno, passar para Fahrenheit, aí ia ter a máxima no verão em Fahrenheit, a mínima no inverno em Fahrenheit e subtrair uma da outra. Pum, achava a resposta, né? Acabou, ok, resolveu. Porém, aí dá para fazer uma regra de 3 simples e resolver essa questão direto, com quase zero conta. Como assim? Assim, ó. Calma aí, que eu estou aqui pegando minhas habilidades na mesa digitalizadora. Deixa eu só apagar aqui para ganhar um espaço. Estou pintando de branco, porque não dá para apagar uma foto já feita. Bom, se eu quero comparar a diferença entre a máxima e a mínima temperatura, vamos supor que eu tenho aqui calma aí, deixa eu pegar uma outra cor. Vou pegar um rossinho. Vamos supor que a máxima temperatura, essa aqui, ó. Aqui é T max e aqui é T mínima, né? Na escala Celsius, eu estou pegando o mesmo desenho, tá, gente? A temperatura máxima pode ser acima de 100, inclusive, se fosse de um laboratório, né? Ou então pode ser tudo embaixo, no zero, não tem problema nenhum. É o intervalo entre duas temperaturas que eu estou comparando. E se é variação de temperatura, nós podemos chamar de delta, né? Lembra na física que tudo que é delta é variação entre maior e menor. O que é delta V? É V final menos V inicial. Lembra disso? Então, esse delta, esse triângulo aí, representa variação. Então, ó, a variação na escala Celsius, eu vou chamar de delta C. Variação da escala Celsius. Variação da temperatura Celsius. A variação na escala Fahrenheit, eu vou chamar de delta F. E a variação na escala Kelvin, eu vou chamar de delta K, delta Kelvin, tá? Então, se eu quiser comparar, repare,
a diferença entre essas temperaturas vai ser a mesma, né? Porém, são escalas diferentes, são réguas de tamanhos diferentes, né? E a outra também vai ser a mesma. Então, aqui eu posso fazer uma relação geral assim, ó. ΔC. Deixa eu só botar aqui de novo, calma aí, ó. Eu posso comparar essa em vermelho com essa em vermelho com essa em vermelho e posso comparar tudo, né? Essa em laranja com essa laranja com essa laranja. E vai ficar uma regra de 3 simples. ΔC, que é esse intervalo de Celsius, está para tudo. Sem, assim como ΔF, esse passinho na segunda, está para tudo, que é 212 menos 32. 180. Assim como ΔK está para tudo. 100. Se eu for simplificar, dá 5, dá 9. Eita, porra. Dá 9 e dá 5, vai ficar ΔC sobre 5 igual a ΔF sobre 9, que é igual a ΔK sobre 5. Aí vem a minha pergunta. Qual a diferença entre a de cima e a de baixo? Entre a primeira aqui e a segunda aqui. A primeira, a de cima nessa página, eu quero saber a temperatura exata. Aquela temperatura é igual a quanto, né? Beleza. A de baixo, eu quero saber essa diferença, essa variação, esse intervalo. Por exemplo, naquele exemplo que eu dei, que a Laura viu que a temperatura mínima era 5 e a máxima era 45, qual a diferença entre as temperaturas? 45 menos 5 dá 40. Então, o que a gente fazia? Aqui, ó, ficaria 40 sobre 5 igual a ΔF sobre 9. Calcula ΔF. A conta seria muito mais rápida se eu fizesse aquele passo a passo. Lembra o anterior? Pega o 45, transforma para Fahrenheit, acha a máxima em Fahrenheit. Pega o 5, transforma para Fahrenheit, acha a mínima em Fahrenheit. Subtrai uma da outra. Daria a mesma coisa. Tá? Queria saber até aí como é que foi. Tem a letra E ainda. Como é que foi até aí? Foi tranquilo? Foi. A galera que tá no chat aí, que tá com vergonha de aparecer, de colocar a cara. Obrigado, Clarice. Todo mundo tá tranquilo? Conseguiu compreender? E aí, letra E, para finalizar essa parte, é uma escala inventada. Uma escala qualquer, uma escala arbitrária, o nome é arbitrário, né? Enfim, vamos escolher uma pessoa para ser o dono dessa escala. Quem quer ser dono da escala termométrica? A Laura já participou, então ela não vai... desculpa, Laura, você já participou do exemplo anterior. Alguém quer ser dono de uma escala termométrica? Ninguém que nem escreve no chat. Não acredito. Bom, tem 3 pessoas. Vamos fazer a votação. Alguém fala o nome só para poder ser dono da escala termométrica. Vai. O nome que mais aparecer ali vai ser o dono. Em 3, 2, 1. Já até cuidando do amiguinho. Não é nada diferente não, cara. Você é só dono de uma escala qualquer. Não acredito, gente. Tem 2 nomes de Felipe. Pronto. Gente, então, Felipe, você será o dono da escala termométrica. Pronto. Tá? Não é nada grave não, fica tranquilo, Felipe. Felipe, um aluno que está engajado pela ciência e tá o quê? Correndo atrás para mudar o mundo, resolveu criar uma escala termométrica. A escala termométrica do Felipe, ele mediu o gelo fundente e a água em ebulição. A escala
Qual o nome da tua escala, Felipe? Rubel? Né? Pô, bonito o nome da escala, né? Acho que... Escala Rubel. E aí ele mediu a sua temperatura de ebulição e mediu que a água fervia a 22 graus Rho, né? E ele botou a água para virar gelo ali, né? E que na sua escala ela estava a 22 graus Rho, né? E aí, cara, o Pedro perguntou: Felipe, qual é a relação entre a escala Rubel e a escala Celsius, por exemplo? Foi até uma fala que a Laura tinha falado no início da aula, né? Querendo comparar a escala conhecida com uma escala não conhecida, né? Eu acho que já estava indo para o último item da aula, inclusive. Tá adiantado, inclusive, tá, Laura? E aí, ó... Obrigado, sim. E aí... Então, para comparar uma escala que eu não conheço com uma escala conhecida, eu tenho que conhecer alguns pontos, né? Algumas informações. E aí, a escala conhecida que a gente quer comparar é a escala Celsius. Você sabe que as temperaturas na escala Celsius da água em ebulição vai ser 100 graus Celsius e de gelo fundente 0 graus Celsius. E a ideia é só fazer uma comparação básica aqui, ó. Então, são duas perguntas, na verdade. Uma primeira pergunta: qual é a relação entre a escala Rubel e Celsius? Uma fórmula que compare as duas. O que eu chamo de C, aqui de W, tá? Eu posso fazer, ó, que é a relação entre os intervalos. Então, não é uma regra de 3 simples, tá, gente? É entre esse intervalo aqui com esse intervalo aqui, comparado com um intervalo grande com um intervalo grande. A gente vai ficar o seguinte, ó. C menos 0 está para 100 menos 0, assim como W menos 22 está para 222 menos 22. Tá? Então, C sobre 100 é igual a W menos 22 sobre 200. Posso cortar aqui. Eu posso jogar o 2 para lá. 2C igual a W menos 22. Essa é a relação da escala inventada, né? Aí a última pergunta. 20 graus Celsius são quantos graus? Cara, é só substituir ali, né? Aí acabou, vai ficar... Eita, porra. 2 vezes C, que é o 20, é igual a W menos 22. Vai ficar 40 mais 22 é igual a W. Felipe, a temperatura vai ser igual a 62 graus. Show! E a ideia dessa aula de hoje, justamente, era fechar aí, na escala arbitrária. Gente, a matéria de termometria fechou, até aí, tá? Então, assim, fizemos nessas 5 aulas umas 3, 4 aulas conceituais, falando várias paradas, e uma aula um pouco mais matematizada, né? E com base nisso, já vai estar ferramenta e condições de resolver a ficha, tá? Então, ó, agora é pegar aquela fichinha e resolver para sexta-feira a gente continuar fazendo. Eu estou com uma ideia de até escolher pessoas para fazer a ficha, hein, gente? E aí é muito legal. Porque assim, a matéria não é tão complexa, não. E aí vai que a gente pode pensar em algum tipo de, dentro do trimestre aí, um pacote de resolvendo fichas, sei lá, vamos pensando, tá? Então é isso, gente. Peguem a fichinha. Lá no AVA já tem o resumo teórico, tem a ficha e o gabarito comentado. Gente, ó, amor de vó, na boa. Então só depende de você, tá? Só vou interromper a gravação aqui antes de me despedir de vocês.